Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, bom dia. A palavra que eu trago para o dia de hoje está no livro de Neemias, no capítulo 6. O capítulo 6 de Neemias vem falando, sobre os inimigos conspiram para intimidar Neemias, né? Sabemos que Neemias era um copeiro do rei. Neemias ele prestava serviço ao rei, e por ele ser um copeiro, por ele trabalhar na família real, ele tinha uma certa regalia, né? Digamos assim. Só que Neemias, a família de Neemias, havia ficado toda em Jerusalém. E Jerusalém estava passando por um certo momento de dificuldade, né? Uma certa ruína. Aconteceu que Jerusalém estava toda destruída, toda desmoronada. E Neemias ouviu falar e como estava Jerusalém. E aí Neemias lembrou dos seus familiares que havia ficado em Jerusalém. Então ele pediu uma certa autorização ao rei, que o rei mandasse ele ir para Jerusalém, que ele precisava edificar aquela cidade, né? Que ele precisava cuidar daquela cidade. Então, por ele ser digamos assim, um funcionário exemplar, e o rei concedeu essa licença para Neemias. E além do rei liberar Neemias para ir a essa cidade de Jerusalém, a reedificá-la, ele também cedeu mão de obras, ele cedeu homens que ajudassem a Neemias na construção, e cedeu também madeiras, né, que era usado naquela obra. E Neemias dispôs-se a ir a Jerusalém, a edificar aquela cidade dos seus pais. Só que, porém, quando Neemias chegou em Jerusalém e ele começou a edificar os muros daquela cidade, começou a edificar também o templo do Senhor naquela cidade, que aquele povo já havia abandonado, né? Já havia abandonado os caminhos do Senhor. Muitas pessoas já não tinham mais templo aonde buscar o Senhor, aonde adorar o Senhor. Então Neemias foi um enviado de Deus para ir àquela cidade. Deus usou Neemias, mesmo sem Neemias conhecer, mesmo Neemias fazendo parte, digamos assim, do outro lado da história, que era da família real, ele trabalhava. Ele não tinha nada a ver com aquele povo, ele não tinha nada a ver com o povo do Senhor. Só que, porém, Neemias ele foi um homem usado pelo Senhor, assim como Esdra também foi usado, né? E aí o Senhor ordenou que Neemias fosse lá, e com autorização do rei também, Neemias foi até aquela cidade. Vamos ler um pouquinho para a gente entender essa história? Está no livro de Neemias 6, do versículo 1 em diante. Diz assim: Tendo ouvido Sambalete, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto a porta nos portais. Sambalete e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontra-nos nas aldeias, no vale de On. Porém, intentava fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderia descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixaria e fosse ter convosco, né? Uma pausazinha aqui. Aqui eles tramavam a matar Neemias. Eles queriam tirar a vida de Neemias, porque eles tinham medo que Neemias começou a construir aquela cidade, começou a reedificar aquela cidade, colocar os muros naquela cidade. E aqui o texto está falando que a cidade, ele já tinha reedificado o muro, e já tinha colocado os portais, só que porém não havia porta. Então os pessoal de Jerusalém, eles temiam que se Neemias colocasse a porta na cidade, as portas nos portais, aquela cidade ia ficar uma cidade muito fechada, uma cidade muito protegida. E como Jerusalém estava em ruína, estava jogada às traças, não tinha lei, era uma terra sem lei, terra de ninguém, aqueles moradores, aqueles habitantes, eles temiam
que aquela cidade fechada seria difícil para eles fazer o que eles bem quisessem, o que eles vinham fazendo antes de Neemias reedificar. Então, eles falaram, isso não pode acontecer, vamos matar esse Neemias, vamos tirar a vida desse Neemias. Esse Neemias, ele vai fechar a cidade, ele vai ser o dono daquela cidade, ele quer ser o governador daquela cidade, então isso não pode acontecer em Jerusalém. Jerusalém há muito tempo está desse jeito, é desse jeito que nós queremos que Jerusalém permanece. Então eles falaram com Neemias, Neemias, vai até o vale de On, que nós temos que conversar com você, temos uma conversa para a gente resolver. Só que Neemias, como ele era um homem usado por Deus, Neemias era sábio. Neemias, ele não obedeceu essa ordem, ele não aceitou esse convite. Aí o que ele falou? Ele falou, ó, eu não posso ir, eu não posso descer, porque eu estou muito ocupado, eu tenho muita obra, tenho uma grande obra para resolver, e se eu for até esse lugar, vai atrasar as obras. Eu tenho prazo para voltar. O rei me enviou com seus homens, e eu preciso voltar, eu tenho um certo tempo para voltar. Então, se eu sair para resolver essas questões suas, eu vou atrasar a minha obra. Então, isso eu não quero. Então, no verso 4 diz assim, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Então Sambalete me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouve em Gesem dizer que tu e os judeus intentais revoltar-nos, por isso reedifica o muro. E o segundo se diz, queres ser rei deles. E puseste profeta para falar ao teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultamos juntamente. Mandei dizer-me, de tudo que dizes, coisas nenhuma sucede. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-me, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Olha o que eles falaram. Eles fizeram aquele convite a Neemias, e Neemias não foi, Neemias não obedeceu. E aí o que eles falaram? Eles falaram, vamos inventar, vamos falar que ele é o rei de Judá. Aí o rei de Jerusalém vem e vê como ele é inimigo, né, que Judá e Jerusalém, eles eram meio inimigo, e eles vê que Neemias, a gente fala que Neemias é o rei de Judá, e o rei de Jerusalém vê aquelas coisas, essas palavras, e fala, é nosso inimigo, vamos acabar com ele, vamos matar esse falso rei. Né? Eles tentavam de tudo para que Neemias não reconstruísse aquela cidade e para que Neemias não reconstruísse também aquele templo. Então eles forjaram isso, vamos dizer que ele é rei, e aí quando vem o verdadeiro rei de Judá, e aí mata ele como ele fosse um impostor. Né? E aqui mais no verso 10 diz assim, não, ainda voltando, Neemias foi e falou bem assim, Senhor, eles estão me aterrorizando, eles estão querendo me intimidar, mas por favor, Senhor, fortalece as minhas mãos, fortalece minhas mãos. E aí ele pediu a Deus que Deus fortalecesse a mão dele. No verso 10, no verso 10 diz assim, tendo eu ido à casa do Senhor, filho de Delaís, filho de Metabel, que estava encerrado, e disse-lhe, vós juntamente a casa de Deus ao meio do templo, e fechais as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém, eu disse, homem, como eu fugiria? E a quem há com eu?
que entre no templo, para que viva. De maneira nenhuma entrarei. Então eles falaram, vamos chamar ele, vamos falar que ele tem que entrar no templo, né? Tem que entrar no templo, o templo vai estar fechado e que alguém vai querer matar ele. E ele tem que se esconder dentro do templo. Só que Neemias, como eu já falei, Neemias era um homem muito sábio, Neemias era usado por Deus. Ele falou, homem, como que eu vou entrar naquele templo? Como que eu vou entrar lá e fechar as portas? Se eles virem para me matar ali dentro, como é que eu vou fugir dali? Eu já estou preso. Por onde eu vou fugir? O que é que eu vou fazer lá dentro? Então, mais uma vez, Neemias, usado por Deus, se esquivou daquelas maldades daquele povo, né? E aqui vem falando, mais para frente, né, no verso 12, diz assim: então percebi que não era Deus quem o enviaria tal profecia. Falou ele contra mim, porque para isso subiram para mim atemorizar, e para que eu assim visse o proceder e o pecar, para que tivesse motivo de me inflamar e me vitimasse, né? Aqui fala em vitimasse. Então era isso. Eles queriam que Neemias, de todo jeito, eles queriam que Neemias fizesse alguma coisa de errado para que Neemias morresse. Eles forçou até que Neemias fizesse tal coisa no templo, para que eles pegassem Neemias em pecado. Pegassem Neemias em pecado, e aí ter um motivo para que matasse Neemias, né? Meus queridos, sabemos que o inimigo, ele está fazendo de tudo para que essa obra não cresça. Ele está fazendo de tudo para que a palavra do Senhor não cresça. Então aqui está falando sobre a construção de Jerusalém, a construção daquele templo. Então Neemias, ele tinha um certo tempo para reedificar aquela cidade, para reedificar aquele templo. E tudo que os adversários queriam era que aquele templo não fosse construído. Tudo que aqueles adversários queriam era que o nome do nosso Deus não fosse adorado em Jerusalém. Aí eu pergunto para você hoje, e você? O que você está fazendo na reconstrução do seu templo? O que você está fazendo na sua cidade? O que você está fazendo na sua vida? O que você está fazendo na sua família para que esse nome do nosso Deus, esse nome do nosso Senhor possa ser um nome de adoração? Será que você está fazendo igual Neemias? Ou será que você está fazendo igual muitas pessoas, os adversários de Neemias, tentando de todo jeito, tramando de todo jeito para tirar a vida de Neemias, né? E o mais importante dessa história, assim como Jesus naquela cruz, ele perdoou os seus inimigos, ele falou naquele momento, no momento da sua morte, ele falou: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. A mesma coisa Neemias falou com seus inimigos. O verso 14 diz assim: lembre-te, meu Deus, de Tobias e Sambalete, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadi e do mais profetas que procuraram atemorizar-me. Meus queridos, a palavra do Senhor fala que nós devemos amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. A mesma coisa, Neemias, usado por Deus, ele falou para o Senhor. Ele falou: Pai, ó Deus, perdoa, toma conta de Tobias, de Sambalete, né? E daqueles profetas, daquelas profecias, daquelas pessoas que tramaram contra mim. Pai, perdoa essas pessoas, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Meus amigos, meus irmãos, meus queridos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarda, que nós possamos a cada dia estar fazendo esse nome do nosso Deus ser glorificado, seja honrado por onde quer que nós andarmos. Assim como Neemias terminou de reconstruir Jerusalém, terminou de reconstruir aquele templo e deu seguimento na obra do Senhor, que eu, que você, que a cada um de nós possamos também dar seguimento a essa obra do Senhor e levar essa mensagem que o Senhor nos diz, e de fazer discípulos por toda a terra, que nós possamos estar a cada dia colocando essas palavras em prática, e que nós possamos a cada dia apressar essa breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar?
Senhor nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma palavra. Obrigado, Senhor, por mais um despertar com dia, com vida e saúde para um novo dia, Senhor. Perdoa, Senhor, nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, a ser que nem Neemias, a levar a Tua palavra, ser fortes, ser corajosos, mesmo que somos tentados a cada dia pelos nossos inimigos, mas que nós possamos dar seguimento na Tua obra, que nós possamos reedificar a Tua cidade, reedificar a Tua casa, Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Tenha todos um bom dia. Graça e paz.